Mapas e Memórias, episódio 8. A nova Rota da Seda e a América Latina. Navios carregados de contêineres chegam a portos latino-americanos com inscrições em mandarim. Ferrovias cortam florestas e montanhas para ligar oceanos distantes. Torres de transmissão, bancos digitais e até satélites no espaço se conectam ao mesmo centro de gravidade, a China. Essa é a chamada Nova Rota da Seda, o maior projeto de infraestrutura e influência econômica da nossa era. Lançada em 2013, ela já se espalhou por mais de 140 países e agora alcança também a América Latina. Para alguns, trata-se de uma oportunidade histórica. Novos investimentos, novas parcerias, talvez até a chance de escapar da dependência dos velhos impérios ocidentais. Para outros, é apenas uma nova versão da colonização, uma rede de ferro, concreto e dívida que nos amarra a outro centro de poder. Meu nome é Matheus Mendes, acadêmico de geografia, pesquisador e contador de histórias amador, e esse é o Mapas e Memórias. No episódio de hoje, vamos percorrer esse caminho, entender o que é a Belt and Road Initiative, como ela chegou até a América Latina, quais disputas ela provoca e, acima de tudo, que memórias históricas ela desperta. Afinal, será que estamos diante de uma rota de emancipação ou de mais uma rota de dependência? Quando ouvimos o nome Rota da Seda, a imaginação corre longe. Visualizamos desertos sem fim, caravanas de camelos com sinos tilintando, mercadores exaustos carregando tecidos luxuosos, especiarias raras e pedras preciosas. Ao longo de milhares de quilômetros, da China ao Mediterrâneo, circulavam não só mercadorias, mas também ideias, tecnologias e crenças religiosas. A bússola, a pólvora, o papel, tudo isso percorreu esse caminho. Era, de certo modo, uma internet da antiguidade, conectando civilizações que jamais teriam se encontrado de outra forma. Essa imagem histórica, quase mítica, é justamente a que a China recuperou em 2013, quando o presidente Xi Jinping anunciou a nova Rota da Seda. O nome oficial é Belt and Road Initiative, ou a Iniciativa do Cinturão e da Estrada, mas a metáfora é clara. Assim como os antigos caminhos comerciais deram poder e prestígio ao Império Chinês, agora, no século XXI, Pequim pretende redesenhar as conexões do mundo. Só que em vez de camelos e caravanas, falamos de portos, ferrovias, rodovias, cabos submarinos, usinas de energia e satélites. O projeto é gigantesco. Em apenas uma década, já envolveu mais de 140 países. Em números, isso significa 3/4 da população mundial e mais de 60% da economia global dentro da mesma rede de infraestrutura. E não é só sobre comércio, é também sobre diplomacia e influência. Cada estrada construída, cada porto ampliado, cada empréstimo concedido cria laços de dependência, mas também de cooperação. A pergunta é: dependência de quem? Cooperação em quais termos? O que a China faz hoje tem paralelos históricos evidentes. Pense no Império Britânico no século XIX, quando Londres controlava rotas marítimas, ferrovias coloniais e portos espalhados pelo globo. Ou nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall, que reconstruiu a Europa e garantiu décadas de influência americana. A doutrina Monroe, no século XIX, já dizia que a América deveria estar sob a esfera exclusiva de Washington. A nova Rota da Seda é a versão chinesa desse jogo de longa duração. Usar a infraestrutura como instrumento de poder. Mas, para entender a dimensão disso, é preciso olhar para os exemplos. Na Ásia Central, a China financia ferrovias que cruzam desertos do Cazaquistão e do Uzbequistão, reduzindo semanas de transporte de navio para poucos dias de trem. No Paquistão, o corredor econômico China-Paquistão conecta o oeste chinês ao porto de Gwadar, no Oceano Índico, dando acesso direto ao petróleo do Oriente Médio, sem depender do Estreito de Malaca. Um gargalo estratégico. Na África, estradas e linhas férreas inteiras foram erguidas, com a ferrovia que liga Addis Ababa, na Etiópia, ao porto do Djibouti, garantindo saída para o mar. Esses projetos mudam realidades locais. Uma estrada pode conectar cidades que antes estavam isoladas. Uma usina pode levar energia a milhões de pessoas. Mas ao mesmo tempo trazem riscos. O exemplo mais citado é o do porto de Hambantota, no Sri Lanka. Financiado com empréstimos chineses, acabou entregue a uma estatal de Pequim por 99 anos, porque o governo local não conseguiu pagar a dívida. Para críticos, esse é o retrato da chamada armadilha da dívida. Para defensores, é apenas um acordo de negócios, como qualquer outro na história. E há ainda a dimensão invisível dessa nova rota, o digital.
Empresas como a Huawei lideram a instalação de rede 5G em dezenas de países. Cabos submarinos de internet saindo da Ásia se conectam à África, ao Oriente Médio e cada vez mais à América Latina. Estações de monitoramento espacial e satélites reforçam a presença chinesa no céu. Não é apenas infraestrutura física, mas também a construção de uma infraestrutura de dados e informação, tão estratégica quanto os portos e as estradas. Diante disso, surge uma questão fundamental. Essa rede é um caminho de emancipação para países que precisam de infraestrutura e capital? Ou é apenas uma nova forma de dependência, trocando um centro de poder por outro? A própria China insiste em dizer que sua diplomacia é baseada na não intervenção, ou seja, que não se preocupa com sistemas políticos ou escolhas internas de cada país, apenas em firmar parcerias. Isso soa atraente para muitos governos, especialmente aqueles cansados de ouvir sermões do FMI ou do Banco Mundial. Mas claro, também gera desconfiança. O fato é que a nova Rota da Seda já não é apenas uma ideia distante. Ela atravessou a Ásia, passou pela África, ganhou espaço no Oriente Médio e agora chega até nós, na América Latina. O que parecia improvável, investimentos bilionários da China em portos, minas e ferrovias do outro lado do mundo, está acontecendo. E isso nos coloca diante de uma pergunta inevitável. Por que Pequim decidiu olhar para tão longe? À primeira vista, a América Latina parece distante demais da China para entrar nesse grande projeto de rotas. Mas, quando se olha com calma, a lógica aparece. O que a região oferece é exatamente o que Pequim precisa: energia, terras raras, alimentos em larga escala e acesso a rotas marítimas estratégicas. Um dos pontos mais simbólicos dessa presença está no Panamá. O país controla um canal que é um dos corredores mais importantes do comércio global. Empresas chinesas operam terminais de contêineres ali, garantindo que a nova Rota da Seda tenha um pé firme em um ponto vital. Não é exagero dizer que o controle de parte desse espaço equivale a segurar uma chave do século XXI. O Peru também se transformou em palco central. Ali está sendo construído o megaporto de Chancay, a 80 quilômetros de Lima. A obra é financiada por capitais chineses, e quando pronta, vai receber navios gigantes, do tipo que não encontra espaço em portos tradicionais da América do Sul. Imagine uma baía com guindastes do tamanho de prédios, pilhas de contêineres coloridos, navios com bandeiras chinesas indo e vindo. Para Pequim, esse será o hub perfeito para escoar minérios e produtos agrícolas direto para a Ásia. Se avançarmos mais para dentro do continente, o Brasil aparece como peça-chave. A China já é o maior parceiro comercial brasileiro. Compra soja, minério de ferro, carne, petróleo, mas o plano vai além da compra. Ferrovias como a que ligaria o Mato Grosso ao Porto de Santos, ou até corredores bioceânicos que cruzariam a América do Sul, ligando o Atlântico ao Pacífico, são projetos em estudo ou em construção com interesse chinês. É o velho sonho de conectar o coração agrícola do Brasil diretamente ao mercado asiático. No Chile, a presença chinesa se concentra em um recurso do futuro, o lítio. Esse mineral, essencial para baterias de celulares, computadores e carros elétricos, é muitas vezes chamado de ouro branco. Empresas chinesas compraram participações importantes em companhias chilenas que controlam salários no deserto do Atacama. É como se Pequim estivesse comprando o combustível das próximas décadas. A Argentina segue um caminho parecido. Além de investimentos em hidrelétricas e ferrovias, também se tornou parceira na exploração do lítio. O país ainda abriga uma instalação curiosa, uma estação espacial chinesa na província de Neuquén, na Patagônia. Oficialmente, a base serve para monitoramento de satélites e missões espaciais, mas o fato de estar em solo argentino, operada por técnicos chineses, sempre gera debate sobre soberania e interesses militares. Há ainda outros exemplos menores, mas não menos significativos. No Equador, barragens e usinas hidrelétricas foram construídas com capital chinês. Na Venezuela, a parceria envolve diretamente o petróleo, com contratos de longo prazo para garantir fornecimento à China. E até países menores do Caribe já assinaram acordos de cooperação dentro do guarda-chuva da nova Rota da Seda. Não é só no mundo físico que essa presença aparece. O digital também é central. A Huawei, gigante chinesa de telecomunicações, lidera a instalação de rede 5G na região. Cabos submarinos de internet começam a ligar a América do Sul diretamente à Ásia, sem depender tanto de rotas via Estados Unidos. É a Rota da Seda construída tanto sobre trilhos e portos, quanto no fundo do mar e no espaço. E o que chama a atenção é a diferença no estilo diplomático. Quando o FMI ou o Banco Mundial oferecem empréstimos, quase sempre vêm acompanhados de exigências.
cortes de gastos, reformas econômicas, metas de austeridade. A China, em geral, não entra nesse tipo de discussão. Prefere adotar a postura de não intervenção. Investe sem questionar muito o que cada governo faz dentro de suas fronteiras. Para alguns países, isso soa como alívio. Para outros, como risco. Essa diferença de abordagem ajuda a explicar por que, em tão pouco tempo, a presença chinesa cresceu tanto. Governos em busca de capital rápido encontram em Pequim um parceiro disposto a assinar contratos de bilhões em obras de infraestrutura. E isso, claro, gera debates internos. Até que ponto esses acordos são oportunidades de desenvolvimento? E até que ponto são novas formas de dependência? O fato é que, do Panamá ao Chile, do Brasil à Argentina, a nova Rota da Seda já deixou marcas concretas no território latino-americano. Portos, estradas, cabos, usinas, minas. O mapa da região já está sendo redesenhado. Mas toda vez que um novo projeto é anunciado, outro mapa é lembrado. O das relações históricas com os Estados Unidos e a Europa. E é aí que começam as disputas. Se a China já fincou seu espaço na América Latina, o próximo passo é entender a reação dos antigos donos do tabuleiro. Como Washington e Bruxelas olham para esse movimento. E até que ponto os próprios países da região conseguem decidir seus rumos. A presença chinesa na América Latina não passou despercebida, principalmente em Washington. Desde o século XIX, com a doutrina Monroe, os Estados Unidos afirmam que o continente americano deve estar sob sua esfera exclusiva de influência. Ver portos, ferrovias e usinas sendo financiados por Pequim soa como invasão de território estratégico. A reação dos Estados Unidos tem dois caminhos. O primeiro é o discurso. Autoridades alertam sobre o risco da chamada armadilha da dívida, argumentando que países latino-americanos podem perder soberania ao se endividar com a China. O segundo é a ação prática. Washington tenta oferecer alternativas, pressionar governos locais e manter acordos militares e comerciais que reforcem sua presença. Um exemplo foi a iniciativa chamada América Cresce, lançada durante o governo Trump. O objetivo era atrair investimentos privados para a infraestrutura na região, como contraponto à nova Rota da Seda. Mas, até agora, os resultados foram limitados. A China continua avançando com mais rapidez, mais dinheiro e menos burocracia. Na Europa, a preocupação existe, mas em um outro tom. A União Europeia aposta em tratados de comércio, como o acordo com o Mercosul, ainda em negociação. A ideia é mostrar que existem alternativas ao capital chinês. Mas a verdade é que o ritmo europeu não compete com o chinês. Negociações demoradas e exigências ambientais tornam difícil disputar espaço com quem chega com propostas imediatas de bilhões de dólares em infraestrutura. Enquanto isso, dentro da própria América Latina, o debate é intenso. Em alguns países, governos celebram os contratos com a China como oportunidade histórica de modernização. Em outros, partidos de oposição acusam seus líderes de vender soberania. O tema já entrou em campanhas eleitorais no Brasil, na Argentina e até no Panamá. A nova Rota da Seda virou pauta política doméstica. Há também uma diferença de estilo diplomático que acentua as disputas. Os Estados Unidos e a Europa costumam vincular empréstimos a reformas políticas, ajustes fiscais e compromissos com direitos humanos. Já a China prefere o discurso da não intervenção. Investe sem questionar a forma como o governo local administra o país. Essa postura, para muitos líderes latino-americanos, é atraente. Para críticos, abre espaço para autoritarismos e acordos opacos. E é claro que essa disputa não fica apenas no campo econômico. Ela tem reflexos militares e estratégicos. Os Estados Unidos continuam mantendo bases de cooperação de defesa na região. A simples ideia da China ter uma estação espacial na Argentina ou contratos de longo prazo em portos estratégicos gera incômodo em Washington. Não se trata só de soja ou lítio, mas de quem controla o território, os mares e até o espaço aéreo. A mídia também faz parte desse jogo. Em vários países, jornais e canais de TV discutem se a parceria com Pequim é desenvolvimento ou dependência. Pesquisas de opinião mostram populações divididas. Uma parte vê a China como oportunidade de crescimento, a outra teme repetir velhos ciclos de exploração. Esse embate narrativo é tão importante quanto os contratos. No meio disso, há governos tentando equilibrar os lados. O Brasil, por exemplo, mantém laços profundos com a China, seu maior parceiro comercial, mas não pode simplesmente ignorar os Estados Unidos, aliado histórico em defesa e política internacional. O mesmo vale para outros países. Ninguém quer escolher um lado e perder o outro.
E esse é o ponto central. A nova Rota da Seda transformou a América Latina em um campo de disputa entre potências. Para os Estados Unidos, trata-se de preservar um espaço vital de influência. Para a China, é expandir seu projeto global. Para os países da região, é a chance, ou o risco, de usar essa rivalidade para negociar melhores condições. O que vemos hoje é uma nova versão de velhas disputas, um continente que já foi palco da colonização europeia, da doutrina Monroe, da Guerra Fria, agora volta ao centro do tabuleiro. A chegada da nova Rota da Seda à América Latina não acontece num vácuo. Ela desperta memórias, comparações e ecos de outros momentos em que grandes potências tentaram redesenhar o continente. Cada novo porto, cada ferrovia financiada pela China, traz à tona lembranças de rotas antigas de poder. Pense no século XIX, quando a América Latina recém-independente se via envolvida em empréstimos com bancos britânicos. Londres financiava ferrovias, portos e telégrafos, mas em troca ganhava influência sobre economias inteiras. O capital vinha com juros altos e dependência comercial. Para alguns historiadores, é um paralelo direto com os contratos chineses de hoje. Há também a comparação com o Plano Marshall, nos anos 40. Os Estados Unidos investiu bilhões para reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra. Oficialmente, era ajuda humanitária, mas na prática consolidou a influência americana sobre o continente europeu e ajudou a conter o avanço soviético. Hoje, quando a China financia obras em países latino-americanos, críticos falam em um plano Marshall chinês, só que voltado para o sul global. E não podemos esquecer da doutrina Monroe, de 1823, que dizia América para os americanos. Leia-se, para os americanos do norte. Foi a forma dos Estados Unidos declarar que não aceitaria mais a interferência de potências europeias no continente. 2 séculos depois, a chegada da China desafia esse princípio. É como se uma nova potência batesse na porta do quintal norte-americano. Durante a Guerra Fria, a América Latina virou tabuleiro de disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Intervenções, golpes de Estado, apoio a ditaduras, guerrilhas financiadas, tudo isso fazia parte do jogo. Hoje, a rivalidade não é mais ideológica entre capitalismo e socialismo, mas sim entre diferentes modelos de globalização. O americano, baseado em instituições multilaterais, e o chinês, focado em infraestrutura e pragmatismo econômico. Em alguns lugares, as memórias são ainda mais locais. No Peru, por exemplo, não é a primeira vez que o país se envolve profundamente com a China. No século XIX, milhares de trabalhadores chineses foram levados ao Peru como mão de obra para plantações e ferrovias. Hoje, no mesmo país, Pequim volta com capital e tecnologia. A história parece dar voltas. No Brasil, a lembrança de projetos como a Ferrovia Madeira-Mamoré, financiada por capitais estrangeiros e marcada por mortes e exploração, ressoa quando se fala em novos corredores bioceânicos financiados pela China. A pergunta persiste: essas obras serão um caminho para a integração ou apenas uma nova forma de extrair riquezas sem deixar benefícios duradouros? E até mesmo a palavra rota tem um peso simbólico. Ao longo da história, rotas sempre foram mais do que caminhos físicos. A Rota das Especiarias ligou a Ásia à Europa e alimentou impérios coloniais. As rotas do ouro e da prata na América colonial escoavam riquezas para a Espanha. Agora, a nova Rota da Seda se apresenta como herdeira desse legado, mas com bandeira vermelha e caracteres chineses. É claro que há diferenças. A China insiste que não quer repetir o colonialismo europeu, que busca parcerias de benefício mútuo. E, de fato, muitos projetos trazem ganchos concretos: energia, transporte, telecomunicação. Mas para críticos, a lógica de dependência continua. Exportamos matéria-prima, importamos tecnologia, acumulamos dívidas. A história ecoa. Talvez o mais intrigante seja perceber como a América Latina parece sempre estar no centro das disputas que vêm de fora. Ontem foram os ibéricos, depois os britânicos, em seguida os americanos e os soviéticos. Hoje, os chineses entram na cena. E a pergunta se repete: conseguimos definir o nosso próprio destino ou seguimos sendo território de passagem, de rota? No fundo, a nova Rota da Seda é só o nome mais recente de um dilema antigo. Quem controla os caminhos, controla o futuro. Seja nos desertos da Ásia, nas ferrovias do Império Britânico ou nas bases militares da Guerra Fria, as rotas sempre moldaram o poder. Agora, essas rotas passam por nós. A nova Rota da Seda nos lembra de algo essencial. Mapas não são apenas desenhos no papel. São projetos de poder. São escolhas sobre quem se conecta, quem fica de fora e quem paga o preço dessas conexões. Hoje,
vimos como a China está reconstruindo rotas globais, trazendo a América Latina para dentro de uma rede que vai muito além do comércio. Uma rede que mexe com a geopolítica, com a economia e com a própria memória histórica da região. Para alguns, essa é uma oportunidade inédita. Investimentos, obras, acesso à tecnologia. Para outros, é apenas mais um ciclo de dependência, com novas bandeiras, mas velhas lógicas. A verdade é que ainda estamos no meio dessa história. Os portos ainda estão em construção, as ferrovias ainda estão no papel, os contratos ainda estão sendo assinados. O mapa ainda está sendo desenhado diante dos nossos olhos. E talvez o mais importante seja isso: perceber que não existe neutralidade nesses caminhos. Cada estrada aberta, cada cabo lançado, cada porto inaugurado é também uma decisão política, uma memória que ficará marcada no território. E se você quiser se aprofundar nesse tema, deixo 3 recomendações. Primeiro, o trabalho do economista Henrique Dussel Peters, chamado China's Engagement with Latin America. É uma coletânea organizada por ele, que mostra em detalhes como os investimentos chineses afetam diferentes setores da região. Ótima porta de entrada para entender o impacto concreto da nova Rota da Seda aqui. Depois, o livro do Tom Miller, China's Asian Dream. Apesar de focar mais na Ásia, ele ajuda a compreender a lógica maior da iniciativa, como Pequim enxerga esse projeto como parte de um sonho imperial do século XXI. E por fim, um relatório da CEPAL, La Iniciativa de la Franja y la Ruta en América Latina y el Caribe. Esse texto da ONU traz dados atualizados, oportunidades e também riscos para a região. Um material técnico, mas acessível, que pode complementar a visão crítica. No fim das contas, a pergunta que fica nesse tema é a mesma que atravessa a história da América Latina. Nós vamos ser apenas a rota para os projetos dos outros? Ou conseguiremos transformar essas rotas em caminhos nossos que expressem de fato os nossos interesses, os nossos sonhos e as nossas memórias?